Olá, pessoal! Hoje o vídeo vai dar o que falar, eu já sei, mas é para o próximo semestre. E hoje, o vídeo de hoje, eu vou falar sobre esse tema e mais dois que vocês vão ver no próximo slide. Vai ser um pouco polêmico, mas a gente precisa se preparar para o próximo semestre que vem aí. Ó, celibato versus ficar sozinho. Esse é o primeiro tema de hoje. Por quê? Desde o semestre passado, eu venho falando, tá? Eu trabalhei com grupos de mulheres diferentes, cidades diferentes, principalmente no interior que eu trabalhava, que ia crescer o número, sim, do feminicídio. Por que que tá acontecendo isso? Por que que tá crescendo? Por que que as mulheres estão sendo massacradas? E a gente precisa se preparar. Então, hoje vai ser uma aula resumida, porque eu falo muito mais dentro de sala de aula. Por quê? Por quê? Muitas vezes é o medo de ficar sozinho ou sozinhas. A caminhada é individual. Primeiro, o ser humano precisa entender isso. Para a gente chegar no nível de consciência e abrir a luzinha, ligar a luz, fazer isso aqui, e aqueles seres bonitos, nos outros vídeos eu chego, para conseguir chegar aqui nesse plano terrestre, a gente precisa se curar. Primeira coisa disso. Para a gente acessar algo superior, a gente precisa se curar. E muitas vezes a gente precisa fazer uma caminhada sozinho. Mas não é por ficar sozinho, a gente vai fazer um celibato. Eu vou ter que falar um pouco mais fundo, porque eu tive que escutar isso. Tá, mas tu não quer? Eu sei. Não é isso. Algumas vezes a gente precisa ficar sozinho para a gente encontrar o equilíbrio do ânima animus dentro da gente, que é o que eu escrevo no meu primeiro livro, que é o Resgate de Almas através dos Discos Solares, que eu falo sobre todos os relacionamentos que existem dentro do planeta Terra, desde os kármicos, desde os chamas gêmeas, almas gêmeas, familiar, são resgates, todo mundo está dentro de resgate nesse planeta, senão não ia estar aqui, ia estar numa dimensão lá com esses seres mais elevados, mas para eles acessar a gente, e a gente fazer isso aqui, expandir, a gente precisa se curar. E a galera aí tá muito tapada ainda. Estão dormindo, estão adormecendo. E aí o que vem? Vem a doença, vem... E aí começa a parte da violência, o caos, né? O feminicídio aí aumentando. Por quê? Mulher que não consegue ficar sozinha. Agora eu vou um papo reto. Não consegue se curar. Nisso aqui. Não consegue achar... Ah, mas não parece um parceiro pra mim. Cara, tu sustenta... Ah, mas ele vai mudar. Fez... Não vai mudar, foge, é o que a gente fala. Te agrediu uma vez, foge. Te enforcou uma vez, foge. Ah, mas ele me ofendeu com palavras. Ah, mas eu acho que ele vai querer se curar. Tá, fez um tratamentinho, não adiantou? Foge, porque daqui a pouco tá no físico. Então, essa é a realidade. Quando o pessoal não parar pra estudar e pra se curar, só vai ter relacionamento porcaria. E aí, vocês vão entender o porquê nos próximos slides. Por que está acontecendo tudo isso? Todo esse caos no planeta Terra, os feminicídios aumentando e tudo mais, tá? Porque a mulher, ela tem um poder, né? Da deusa. Quando a gente desperta a nossa Kundalini, a gente consegue trabalhar com nós mesmos, despertando sozinha, com a nossa Kundalini, a gente consegue sustentar o ânima, nós sozinho, para depois conseguir entrar num relacionamento, né, equilibrado com a mesma frequência e os dois compartilhar dessa mesma frequência, faz isso aqui, ó, vum. E isso gera muita luz, muito fotos de luz aqui pro planeta. E eles não querem isso, porque o homem foi criado como máquina de guerra, né? E a mulher foi criada para servir. É a realidade da sociedade, só que tá mudando. E as que estão mudando estão sendo massacradas aí fora. Eu sei que tá acontecendo isso. E muitas que não mudam também entram nesses relacionamentos aí. Então, agora é momento de cura. Agora é momento de aprender, ler, estudar e se curar. Individualmente, tá bom? Para chegar pelo menos lá no final do ano tá um pouquinho melhor. Então, e o celibato? Por que tu falou aqui sobre celibato, Priscila? O escolher ficar sozinho não é que você vai ter um celibato, que é as crendices aí fora. Não pode se tocar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é pecado. Esquece isso. Esquece. O escolher ficar sozinho não é celibato, porque a modinha agora tá do celibato.
A gente sabe. Ah, fulano tá fazendo celibato. Eu escutei isso. Esse meu filho, quem diz que eu faço celibato? Não faço. Até porque eu tenho meus brinquedinhos. Vou falar, é a real, tá? Então, tipo assim, ó, celibato, essas crendices, essas coisas, escolher ficar sozinho e tu te curar, não é fazer celibato. A gente tem que trabalhar o quê? A mulher, o som, o tambor, as fases da lua, voltar à ancestralidade, a deusa, o cálice, o santo graal. A mulher tem poder para isso. E muitos dos homens não têm medo disso. Tem medo de mulher desperta, Kundalini, o santo graal e a batida. E é isso que está acontecendo, porque a grande maioria está presa em máquina de guerra. Está presa num sistema patriarcal que eu vou falar mais aqui pra frente. Então, a primeira coisa agora, celibato, esquece. Ficar sozinho e colocar em equilíbrio seu ânimos e ânima, ok. Pode, sente, sintam, vocês são maravilhosas, vocês são maravilhosos. Quem escolheu ficar sozinho não é porque não vai... Não. Até para vocês terem esse contato, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho da parte espiritual e a parte de contato que eu tive dos extras. Eu trabalhei com a parte dos seres, tá? Aqueles com cara de formiga. Eles trabalham desativando a Kundalini, os seres bons de luz. Muitos que eu atendi, eles vêm para desativar essa parte da reprodução, a parte da Kundalini, da mulher, do homem que tá bloqueado. Porque ou estão na loucura do celibato, ou estão dentro de relacionamentos tóxicos, tá? A mulher apanha 1, 2, 3 e vai lá, não vou denunciar, não. Não, pera aí, o cara vai continuar te batendo, vai continuar te ofendendo, vai continuar tu vai te diminuir, por quê? Pra caber num relacionamento tóxico, né? Então fica sozinha, que é melhor. Então, por isso tá crescendo o número de feminicídio aí fora. Isso eu já venho falando desde o ano passado, numa cidade com alto índice disso, que não fizeram porra nenhuma, não fazem nada. Vou ser um pouco grossa, eu sei, tá? Mas assim, essa é a realidade, tá? É a realidade que a sociedade tampa por baixo do tapete, mas isso existe. O feminicídio está aumentando. E a gente tem que estar desperta, daqui uns dias a gente vai ter que estar aprendendo a também, né? Não é. A mulher tem esse grande poder do santo grau. E é isso. Em aula eu falo mais, e nos encontros vou voltar na dança, na batida do tambor. Eu gosto de tocar a Pantera Negra para ativar o lado sombra, para trabalhar o lado sombra. Eu faço com as minhas filhas em casa, eu já faço isso. A gente vê a lua, a gente vê as estrelas, a gente toca, enfim, tá? Então, para o vídeo não ficar longo, esse primeiro slide vai ser uma aula sobre, então, um resumo. Isso aqui é um resumo sobre o nosso sistema, tá? Celibato vezes ficar sozinho, tá? Então, se trabalha. Enquanto vocês mais se atrapalhar e ativar isso aqui, ó. Por isso que eu falo que eu trabalho com símbolos. Isso dentro do peito de vocês, que é o que falta, né? Virada da chave, né? Que os antigos nossos já sabiam. É aqui que é a morada, né? E eu trabalho com isso, com símbolos. Símbolo integra. Jung já usava isso nos seus atendimentos. Por isso que eu canalizei todos esses símbolos e tá funcionando. Porque eu fiz agora uma iniciação no final de semana e a gente fez E é isso, eu não falo muito o que eu faço. Quer conhecer meu trabalho? Me chama no privado, que eu vou ativar. Ativo e ativo através dos símbolos. Funciona. E quem tá começando agora a enxergar, e Priscila, eu tô sonhando, coloca tudo no papel. Dorme, eu tô tendo sonhos, coloca no papel. Tá bom? Vamos pro próximo slide. Vou gravar o próximo vídeo agora. O próximo, eu vou falar sobre gravidez. As mulheres grávidas. Vou dar o meu exemplo.